Um protótipo de 10 milhões de reais falha diante de executivos alemães. E a CEO aponta para o zelador gritando para ele catar lixo. Se consertar, eu me caso com você. Ela aposta desesperada. Mas quando o homem encosta a mão no motor e resolve o problema em segundos, a milionária cai para trás em choque absoluto. Aquele funcionário simples escondia uma genialidade que mudaria tudo. O pano encerado desliza sobre o granito polido com um chiado ritmado, úmido e pesado. Tião sente a resistência da pedra através do cabo de madeira gasto, sentindo as imperfeições microscópicas que a limpeza de luxo da Horizonte Indústria tenta esconder. O cheiro de cera de carnaúba barata invade as narinas, tentando em vão competir com o odor metálico e ácido de ozônio que escapa pelas grelhas de ventilação do teto. Algo está superaquecendo no andar de cima. Sempre tem algo. Ele para um movimento circular e se curva, recolhendo um copo de café descartável jogado na borda da planta ornamental. O platico estala entre os dedos. O copo não foi apenas jogado, foi esmagado. O usuário estava irritado. Tião olha para o resíduo marrom escorrendo nas folhas da sansevieria. A planta não aguenta aquela química. A empresa também não, ele pensa, mas engole a ideia junto com a secura da boca. Os sapatos de couro verniz batem no chão com urgência. Som agudo, staccato. Tião não precisa levantar a cabeça para saber que é o gerente de operações, o tal do Ricardo. O passo é descompassado, o peso transferido mais para a lateral do pé esquerdo. Facite plantar, ou calo mal cuidado. A fala alta precede a chegada, ecoando nas paredes de vidro fosco. Eles não entendem que a precisão é tudo. O relatório estava lá, cristalino. Mas se o pessoal da manutenção não aperta os parafusos direito, a máquina não funciona. É lixo. Absoluto lixo humano. Tião afasta o carrinho de limpeza para a parede, baixando a cabeça. O uniforme azul marinho, largo nos ombros e curto nos punhos, serve como uma armadura de invisibilidade. Ele passa um pano na mesa de reunião próxima, removendo poeira invisível para os outros, mas gritante para ele. O vidro está frio ao toque, gelado pelo ar-condicionado excessivo que consome mais energia que o motor do protótipo. Desperdício. Ei, você. O seu nome é... Sebastião, né? Onde está a chave da sala de servidores? Preciso reiniciar o sistema de climatização do auditório A. Os alemães vão chegar em 2 horas e está fazendo um calor de rachar o osso lá dentro. Tião estica a mão, entregando o molho de chaves preso em um anel de metal desgastado. O metal bate na palma da mão do gerente. O senhor tem certeza, senhor Ricardo? O problema não é o termostato. O zumbido que ouvi ontem à noite vem da compressora do pilar D. O rolamento está travado. Vai reiniciar, mas vai estourar o fusível em 15 minutos. O gerente solta uma risada seca, bufando. O hálito cheira a tabaco e menta. Escuta aqui, meu irmão. Você acha que porque varre o chão entende de engenharia? A gente tem formandos da Poli gerenciando isso. O problema é software, eu te falei. Entrega a chave e vai limpar o banheiro do executivo. O cheiro está insuportável. Tião recolhe a mão devagar. O dedo mindinho esfrega a costura da calça. A vontade de abrir o painel de controle ali na parede, mostrar o gráfico de vibração que ele sentiu no pé desde as 6 da manhã, é um nódulo quente na garganta. Mas ele engole o nódulo. Falar vai trazer perguntas. Perguntas trazem atenções. Atenção trazem investigação sobre o passado. E o passado é um buraco negro que suga todo o dinheiro que sobra para o remédio da mãe. Só o senhor sabe, patrão. O fusível de reserva está na caixa cinza, atrás do quadro. O gerente arranca as chaves e vai embora, rosnando sobre incompetência generalizada. Tião observa o homem andar away. O passo desequilibrado de Ricardo bate no ritmo errado do zumbido do ar-condicionado. Errado. Tudo está errado. Ele volta para o carrinho. O relógio de pulso, com o vidro riscado e a pulseira de couro puída, marca 7h45. A pressão no peito aumenta, não por causa do emprego, mas por causa da hora. Temos que ir ao posto de saúde antes das 9, senão a vaga do especialista vai para o amigo da dor de cabeça do atendente. Dinheiro está curto. O salário de zelador não cobre mais nem a metade dos antibióticos importados. Ele precisava de um bônus. Precisava de um milagre. Mas milagres não entram na engenharia de chão de fábrica. Tião empurra o carrinho em direção ao elevador de serviço. O cheiro de café queimado fica para trás, substituído pelo aroma de detergente neutro e mofidade do poço do elevador. Ele aperta o botão sinalizado com um P branco descascado. As portas se fecham, refletindo sua imagem cansada e curvada no aço escovado. Pelos primeiros segundos, no silêncio da cabine descendo, ele não é o zelador invisível.
Ele é o homem que calculou a rotação exata da ventoinha do teto só pelo som. Mas as portas se abrem no subsolo escuro e a realidade o esmaga de novo. Ele é apenas mais uma peça de reposição na máquina da Horizonte, barata, descartável e invisível. Sai do elevador e caminha para essa área de maquinário. O chão de concreto é oleoso, áspero. O som dos motores elétricos da bomba d'água é uma buzz constante, vibrando nas solas dos sapatos de segurança. Ele se agacha ao lado da tubulação principal que abastece o sistema de incêndio. Um pequeno gotejar. Ploc, ploc. Não é água da chuva. É óleo hidráulico misturado com fluido de freio. A vazão está aumentando. Se ninguém fizer nada, o cano estoura e inunda o subsolo até o térreo. Ele sabe o que fazer. Sabe onde encontrar a válvula de giro que os engenheiros de terno nem sabem que existe. Mas ele olha para o crachá do bolso. Sebastião Moura, Serviços Gerais. Ele suspira, o som perdendo-se no barulho das máquinas. Se consertar não ganha nada. Se avisar, é tratado como louco. Ele pega um pedaço de pano absorvente, dobra em 4 e o coloca sob o vazamento, apenas para atrasar o inevitável. Apenas para garantir que não exploda enquanto ele estiver no turno. É a única coisa que pode controlar. Até logo, Dona Joana. Ele sussurra, lembrando da mãe no hospital, tirando o avental de limpeza e jogando no banco de concreto. Vou buscar seu remédio. A luz fluorescente pisca uma vez. Tião aperta os olhos, fechando-os por um segundo longo demais. Quando abre, ele já não está mais lá. É apenas um corpo executando uma função. O corpo sai do subsolo, atravessa o estacionamento cheio de BMWs e Audis e entra no ônibus lotado, apertado no cheiro de suor de gente que trabalha para sobreviver. Longe das torres de vidro onde ninguém sua, a não ser quando o ar-condicionado pifa. O chão de mármore polido vibrava sob as solas dos sapatos italianos. Uma micro-tremedeira que só quem passou a vida ouvindo o coração das máquinas percebia. Para a maioria dos presentes, era apenas o ar-condicionado central trabalhando em excesso para combater o calor de novembro em São Paulo. Para Tião, que segurava o rodo de pano com as mãos calejadas de graxa encoberta por luvas de látex descartável, era um aviso. O motor H1 estava cantando desafinado, um agudo que cortava o ouvido antes mesmo de o som audível explodir. Ele esfregou uma mancha invisível no vidro da parede divisória, os olhos pregados no protótipo no centro da sala, reluzente em vermelho Ferrari e cromado. O cheiro de café caro e aquele suor de frio típico de executivo sob pressão impregnava o ar esterilizado. Klaus von Weber não tirava os olhos do relógio Patek Philippe, enquanto a equipe de engenharia da Horizonte suava frio, teclando furiosamente em tablets como se digitassem o código para deter uma bomba atômica. Sindesbereit? Sim, Herr Diretor. Calibração finalizada. A injeção eletrônica está em 98%. O teste de carga está programado. Tião apertou o cabo do rodo até os nós dos dedos ficarem brancos. 98%. O erro estava na matemática básica, na conversão entre o sistema métrico e a polegada que os alemães exigiram no software de controle, mas que ninguém ajustou na programação da central. O bloco do motor ia se expandir mais rápido do que o software previa. Ia travar. Ia quebrar. Ele viu o chefe de engenharia, um cara de terno Armani que nunca sujou a mão com um óleo Sai 40 na vida, sorrir com aquele sorriso de vendedor de carros usados. Era inevitável. A falha fatal não estava no metal. Estava na arrogância de ignorar a física básica em nome de um prazo de entrega e uma planilha de Excel. Starten. O motor deu a partida com um ronco grave, promissor, acendendo os olhos de Helena Bragança. A CEO aprumou-se, ajustando o colar de diamantes que custava mais do que a casa onde Tião cresceu no Grajaú. Mas 3 segundos depois, o ronco mudou. A harmonia virou dissonância, vibração. O som agudo que Tião previu ecoou nas paredes de vidro, um guincho de metal protestando contra a incompetência humana. O que é esse barulho? Está fora da frequência? Estabilizando. É apenas a regulação térmica. O sistema de adaptação está aprendendo. Mentira. O som subiu de oitava, agudo como um grito, e o motor estremeceu no berço de titânio. Fumaça branca com cheiro adocicado de eletrodoméstico queimando começou a chiar das vedações do cabeçote. Os engenheiros recuaram, tablets caindo ao chão, o pânico tomando conta das feições bem-sucedidas. O motor morreu com um baque seco, seguido por um silêncio mais ensurdecedor que o trânsito lá embaixo na marginal. O cheiro de plástico derretido e ozônio dominou a sala, sufocante e grotesco. Klaus suspirou,
um som de desdém puro, e bateu a caneta Montblanc sobre a mesa de carvalho maciço. Das ist ein Scherz, eine Spielerei. Ich fliege zurück. Isso é uma piada, uma brincadeira. Estou voltando. Não, Klaus, por favor, é um ajuste de firmware. Nós podemos corrigir o log de eventos agora mesmo. É um glitch de software. Helena correu para a frente, a compostura se desfazendo em manchas de suor nas axilas do blazer de seda azul marinho. Ela olhou para os engenheiros, seus olhos lançando dagas de ódio puro. Eles eram inúteis. Eram ratos brancos de laboratório que não sabiam a diferença entre um parafuso de cabeça sextavada e uma porca borboleta. Eles falhavam. Ela estava cercada por incompetentes que comiam salada orgânica no almoço e não conseguiam acertar a centelha de um motor que custava o PIB de uma cidade pequena. O contrato de 500 milhões estava voando pela janela. Consertem, abram esse maldito motor e mexam no que for preciso. O embarque é na próxima semana. Senhora, é impossível. O cabeçote fundiu. Precisamos de peças da Alemanha. São semanas, não horas. Perdemos a compressão em 3 cilindros. Tião parou de esfregar o vidro. Fundiu? Não fundiu. O sensor de detonação travou o sistema por segurança. O motor estava inteiro, apenas pensando que estava quebrando. Mas ninguém perguntava ao motor. Eles só olhavam para a tela. Ele observou a cena com a paciência de um velho leão vendo uma gazela se debater numa armadilha. A arrogância daquela sala era palpável, uma textura áspera no ar. Helena virou-se procurando alguém para culpar, e seus olhos caíram sobre o uniforme cinza manchado de Tião do outro lado do vidro. O desprezo veio instantâneo, seguido de uma ideia desesperada, louca. Uma piada de mau gosto nascendo de um cérebro acuado. Ela empurrou a porta de correr com força, entrando no corredor onde o ar estava mais úmido e cheirava a cera de chão barata. Você, o zelador. Para o que está servindo além de olhar? Tião olhou para ela. Ele via uma criança assustada vestida de executiva, sendo comida viva pelo próprio ego e pelo medo da falência. Amanhecendo, dona. Você ouviu aquele som? Você sabe o que aconteceu? Não finge que não entende de máquina. Todo empregado gosta de se achar engenheiro. Vamos, fala. Tião manteve o rosto inexpressivo, mas seus dedos roçaram a chave de fenda Phillips no bolso do avental. A vibração do chão ainda ecoava na sola dos seus pés. O erro era estúpido. Era um erro de iniciante. Eles tinham vergonha de fazer um cálculo manual de conversão. O motor tá chorando, dona. Ele tá com medo da pressão. É o sensor de fase que tá lendo milissegundos errados por causa do cabo de malha encostando no coletor. Aterravamento falso. O sinal tá sujo. Helena riu, uma risada curta, histérica. Os engenheiros dentro da sala pararam de conversar e olharam boquiabertos como se ele tivesse começado a latir. Aterravamento? Você está falando de um protótipo de última geração, idiota. Isso não é um Fusca do ano 80. Saia daqui. Espalhe essa porcaria de cera direito antes que eu desconte do seu salário. Ele tá certo, dona. Se ouvir com o ouvido, o giro morre antes do estalo. Não é fundição, é proteção. A lógica tá invertida. Tião não disse nada, apenas esperou. Ele sabia que ela não acreditava nele, mas a dúvida é um veneno mais potente que a verdade. A raiva subiu no pescoço de Helena, manchando sua pele pálica. O suor agora corria pela têmpora, arrastando a base. O contrato de 500 milhões estava escapando pelo ralo. Ela precisava de um milagre, ou pelo menos de alguém para humilhar na frente dos alemães para mostrar que ela era dura, que ela agia. Ela deu um passo para frente, invadindo o espaço pessoal de Tião. O cheiro de perfume Chanel número 5 dela era enjoativo, tentando desesperadamente disfarçar o medo. Você é muito engraçado. O seu patrão é um inútil, o engenheiro-chefe é um incompetente. E você, um lixeiro com chave de fenda, acha que sabe engenharia melhor que a equipe que eu construí? Vamos fazer um acordo então, desde que você gosta tanto de se meter onde não é chamado. Ela olhou para o relógio de Klaus, visível através do vidro, e depois para o motor engolido pela fumaça. Temos 2 horas até que o consórcio saia do prédio e leve o contrato para a concorrência. 2 horas para mostrar que essa peça de lixo funciona. Se esse time de PhDs conseguir consertar, eu te demito por insubordinação aqui mesmo. Mas se você... Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, cruel e desesperado. Se você consertar esse motor, esse lixo de 10 milhões de reais, eu caso com você. Sim, nós dois. Capa e cartório. Eu te dou o meu sobrenome, minha conta bancária, minha vida. Uma CEO casando com um faxineiro. O que acha? Aposta? O silêncio no corredor ficou absoluto. O ar-condicionado parecia ter parado.
Tião olhou para a mão estendida dela, com anéis que pagavam o tratamento de um hospital inteiro, e depois para o motor atrás do vidro. Era uma aposta degradante. Era humilhação pura. Ele olhou para suas próprias mãos, mãos que tinham consertado turbinas de aviões e transmissões de Fórmula 1 em outra vida, mãos que agora eram invisíveis para o mundo. Ele sentiu o gosto amargo da revolta na boca, mas também a certeza fria da competência. 2 horas. Eu não quero casamento, dona. Eu quero é ver se vocês ainda sabem o que é trabalho. Mas se eu ganhar, você rasga esse contrato de demissão que você está guardando na gaveta para mim. Cale a boca e aceite, ou eu te demito agora mesmo e você nunca mais pisa num prédio climatizado. Está apostado ou vai limpar privada? Tião suspirou, um som curto. Ele sentiu o peso dos últimos 10 anos nos ombros, o cheiro de hospital na memória de sua mãe, o orgulho do pai que nunca viu o filho desistir. Ele olhou nos olhos de Helena. Ela não acreditava nem por um segundo. Era uma piada para ela. Tá feito. Mas abre o guarda-roupa da ferramenta alemã que eu preciso de uma torquímetro precisa. A desses doutores aí é toda digital e atrasada. Ele passou por ela encostando o ombro no ombro de seda e entrou na sala de reuniões. O cheiro de ozônio e fracasso era forte, mas para ele era apenas mais um dia de serviço. O jogo havia começado e as regras tinham acabado de mudar. Se você curtiu a tensão dessa história e quer ver como esse faxineiro vai humilhar uma empresa inteira, deixa o like forte e se inscreve no canal agora mesmo para não perder o próximo capítulo dessa reviravolta. O silêncio na sala de testes era pesado, carregado pelo cheiro ácido de ozônio e plástico derretido que impregnava as narinas. O motor híbrido, o coração de 10 milhões de reais, tremia no banco de testes como um animal moribundo, emitindo um zumbido grave e irritante que fazia os dentes de Tião doerem. Ele parou o carrinho de limpeza no canto, as mãos calejadas apertando o cabo da vassoura com força suficiente para ranger a madeira. Ele não queria estar ali. O lugar dos invisíveis era no corredor, longe da luz, longe da glória e longe da culpa. Tião olhou para o painel de diagnóstico. As barras vermelhas pulsavam em um padrão óbvio, uma harmonia dissonante que gritava um erro de conversão entre o software alemão e a injeção eletrônica brasileira. Era um clássico. Um erro de principiante disfarçado de alta tecnologia. Ele olhou para os engenheiros de jaleco branco, suando frio, correndo de um lado para o outro como galinhas sem cabeça. Eles olhavam para os monitores, não para a máquina. Eles viam números, não sentiam o metal. Ele suspirou, o peso no peito aumentando. Era só um emprego. Se ele falasse, seria insubordinação. Se ele calasse, a falha seria dele? Não, a falha era deles. Mas o som da rotação falhando, aquela batida irregular, era como um dedal na roupa dele. Ele não conseguia ignorar. Tião aproximou-se de um engenheiro júnior, um rapaz pálido de óculos grossos que digitava freneticamente em um tablet. O mapa de injeção, começou Tião mantendo o olhar no chão de epóxi brilhante. Vocês inverteram a polaridade no quarto cilindro. O sensor está lendo Kelvin em vez de Celsius. O sistema está cortando o combustível por segurança. O engenheiro parou, virou o pescoço lentamente e olhou Tião de cima a baixo com desdém puro e visceral. O suor escorria pela têmpora do rapaz, mas o orgulho corporativo era mais forte que o medo. Sai daqui, Sebastião. Vá catar o lixo. Isso é engenharia de ponta, não conserto de fusca. Vai limpar o banheiro que o pessoal da Alemanha está chegando. Tião recuou um passo. A rejeição bateu mais forte que o calor do motor. Era sempre assim. O uniforme azul era uma blindagem que impedia que o mundo visse o que havia por dentro. Ele deu de ombros tentando acalmar a vibração na própria mão. Tanto faz. Ele tentou. Fez a parte dele. Agora era só deixar o navio afundar e ir embora para casa para o silêncio confortável do seu quartinho. A temperatura na sala subiu. Klaus von Weber, o alemão, bateu o relógio de pulo contra a mesa de aço inox. O som foi seco, como um tiro. Se este motor não liga em 10 minutos, o contrato é cancelado. Não negocio com amadores. A declaração caiu como uma bomba. Helena Bragança, que estava em frente ao espelho de parede arrumando o cabelo, congelou. O sangue sumiu do rosto dela, deixando-a pálida como o giz que os engenheiros usavam nas lousas antigas. Ela se virou, os olhos injetados de sangue varrendo a sala em busca de um culpado. O medo era palpável, um cheiro de ferrugem na boca de todos. O que vocês estão esperando? Gritou ela, a voz falhando. Resolvam! Agora! Os engenheiros atacaram o motor novamente. Um deles, em desespero, reiniciou o sistema inteiro sem corrigir o erro. A máquina grunhiu.
um som agudo de metal rasgando metal, e soltou uma nuvem de fumaça branca e fétida. O alarme disparou, um apito contínuo e ensurdecedor que cortava a tarrazão. Tião fechou os olhos. Ele não podia acreditar. Eles acabaram de matar o motor. O erro de software travou as válvulas e o sobreaviso queimou o enrolamento. Era um lixo agora. Um lixo de 10 milhões. A incompetência era tão gritante que doía fisicamente nas costas dele. Klaus ajeitou a lapela do terno e começou a caminhar para a porta, seguido por sua equipe. O negócio estava morto. A empresa estava morta. Helena correu até a porta, bloqueando a passagem do alemão. O chão de salto alto tilintava desesperadamente no piso frio. Senhor Weber, por favor, nós consertamos, eu garanto. O senhor garantiu eficiência, senhora Bragança. A voz dele era gelada, sem emoção. O que eu vejo é um circo. Horizonte Indústria não tem o padrão. Tião olhou para o cigarro queimado do motor. O cheiro de cobre e óleo queimado era avassalador. Ele olhou para Helena com os ombros curvados, implorando por misericórdia empresarial. Ele olhou para os engenheiros que agora evitavam o contato visual, culpando uns aos outros em cochichos. Todos tinham diplomas na parede, todos tinham ternos caros, e nenhum tinha a menor ideia do que estavam fazendo. A raiva subiu do estômago, quente e borbulhante. Ele tentou ficar fora. Ele tentou ser invisível, mas a estupidez deles tinha acabado de invadir o espaço dele. Tião soltou a vassoura. Ela bateu no chão com um eco estrondoso na sala, agora em silêncio, exceto pelo alarme que continuava a sapitar. Ele não olhou para o chão. Ele olhou para o motor. Ele olhou para os alemães. Vocês quebraram a embreagem hidráulica, disse Tião, sua voz calma, mas cortante como uma lâmina, projetando-se através do alarme. E o erro de conversão está no kernel do sistema. Vocês podem ir embora, Sr. Weber, ou pode deixar quem entende mexer na máquina. Mas se fosse o senhor, eu não deixava 10 milhões no lixo por orgulho de um gestor que nem sabe o que é um torque. Helena girou nos calcanhares, o rosto vermelho de fúria e humilhação. O apito do alarme parecia bater no mesmo ritmo da artéria no pescoço dela. Tião pisou em direção ao motor, ignorando os olhares de espanto, sentindo o cheiro de óleo entrando nos pulmões e tomando conta de seu espaço. Não havia mais volta. Ele tinha acabado de bater na porta do dragão. O metal do bloco do motor ainda irradiava um calor que queimava a ponta dos dedos. Um aviso visceral de que a máquina estava viva, ofegante, mas ferida. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao aroma de café caro e perfume importado, uma mistura estomagante que revoltava as entranhas. Na sala de vidro blindado, o silêncio era cortado apenas pelo tic-tac agressivo do relógio de parede e pela respiração ofegante de Helena, que parecia um animal encurralado olhando para a saída. Faltavam 40 segundos. Tião enxugou o suor da testa com as costas da mão suja de graxa, sentindo a textura áspera da luva de raspa rasgada roçar na pele. Aqueles executivos de ternos alinhados não viam engenharia. Viam apenas números numa planilha que estava prestes a ficar vermelha. Ele, porém, ouvia o problema. Não era eletrônico, era mecânico, era ósseo. 30 segundos, sussurrou Helena, a voz trêmula, os olhos cravados no relógio. O ponteiro dos segundos parecia um machado caindo. Se isso explodir, eu vou explodir você junto, Tião. Tião ignorou a ameaça. Ele girou a última porca com um movimento firme, calculando o torque de memória, sentindo o atrito do rosqueamento cair no lugar exato. O motor suspirou. A vibração harmônica que antes rachava os vidros dos copos de água desapareceu, substituída por um zumbido grave, constante, como o batimento cardíaco de um gigante adormecido. Ele deu um passo atrás, limpando a graxa excessiva na calça jeans azul marinho, uniforme de quem nunca deveria ter entrado ali. O ar-condicionado central gelava o suor nas costas, criando um arrepio que percorreu sua coluna. Ele olhou para Klaus von Weber, cujo rosto impassível escondia um ceceio de ceticismo. O alemão viu um homem de chão de fábrica. Tião viu um homem que não sabia ler o que a máquina gritava. Ligue, disse Tião, a voz calma, rouca de tanto inalar vapores de combustível. Não era um pedido, era uma ordem técnica. Helena hesitou. A mão dela tremeu ao se aproximar da chave ignição digital. O medo do fracasso, a falha fatal dela, paralisava os dedos. Se ela girasse e aquilo não funcionasse, o legado de 3 gerações da família Bragança ia pelo ralo junto com o óleo quente. Eu não vou, ela gaguejou. Você ligue. Se deu merda, você morre. Tião caminhou até o painel. O cheiro de ozônio e plástico quente do console era forte. Ele pressionou o botão de partida.
O motor roncou. Não houve chiado, não houve trepidação. Apenas uma potência pura e linear que fez o chão de mármore vibrar levemente sob as solas dos sapatos italianos dos executivos. O barulho era música para Tião, uma sinfonia de pistões e bielas perfeitamente sincronizadas. Ele olhou para o monitor de telemetria. A eficiência térmica tinha subido 15%. O erro de conversão de unidades, o clássico sistema métrico versus imperial que a equipe de elite tinha ignorado, estava corrigido. A máquina não estava mais tendo um derrame. Ela estava dançando. Klaus se aproximou, os olhos se arregalando por trás dos óculos de armação grossa. Ele tocou no bloco do motor, sentindo o calor constante, uniforme. Nenhum ponto de sobreaquecimento. Das ist unmöglich, o alemão murmurou, trocando para o inglês rapidamente. Isso é, o mapa de injeção foi reescrito manualmente? Quem fez isso? Você? Tião cruzou os braços, sentindo o peso do olhar de todos sobre ele. O uniforme de zelador parecia repentinamente pequeno, apertado, como uma pele que ele precisava mudar. A sala girava. Ele não era mais Sebastião Moura, o invisível que empurrava o carrinho de vassoura. Ele era o cara que acabara de salvar 500 milhões de reais em 5 minutos usando uma chave de fenda e o ouvido. A realidade rachou. Não havia volta para o subsolo agora. O abismo entre ele e aquela mesa de reuniões tinha sido preenchido com competência bruta. Helena estava pálida, o rosto desenhando a confusão entre o alívio e a humilhação. Ela olhou para o contrato, depois para Tião. A aposta. Você fez. Ela gaguejou, engolindo em seco. O motor está estável. Está mais que estável, corrigiu Tião, aproximando-se da mesa. Ele pegou um guardanapo de linho e limpou uma mancha de graxa no tampo de mogno, deixando Helena irritada. O erro estava na unidade de controle do módulo de injeção. Vocês programaram em libras. O bico injeta em gramas. Matemática básica, Sora. Criança de escola sabe disso. A sala explodiu em murmúrios. Os engenheiros da Horizonte baixaram a cabeça, envergonhados. Klaus olhou para Tião com um respeito que doía. Era pesado, novo. Tião sentiu o estômago revirar. Ele queria apenas o silêncio da oficina, a paz de não ser observado. Mas aquilo era a chance. A porta que o pai sempre disse que nunca se abriria, a não ser que ele a arrancasse das dobradiças. Helena tomou fôlego, recompondo a postura de rainha deposta, mas ainda vaidosa. Ela ajeitou a blusa de seda, tentando recuperar o controle. Bem, ela disse, a voz tentando soar firme. Uma aposta é uma aposta. O motor funciona. Os alemães estão satisfeitos. O contrato vai ser assinado. Ela fez uma pausa, olhando para Tião com desdém, mas submisso às regras do jogo de poder dela. Eu sou uma mulher de palavra. Estendeu a mão, a aliança de diamantes brilhando sob a luz fluorescente. Onde vamos alugar o terno? Ou pretende me casar com esse uniforme? Tião olhou para a mão dela. As unhas perfeitas, a pele macia, o símbolo de tudo o que ele desprezava naquela empresa. A aparência sobre a substância. Ele sentiu a tentação de aceitar, de ver o rosto dela se contorcer ao ter que dividir a cama com um funcionário. Mas o cheiro do óleo em suas mãos lembrava quem ele era. Ele não queria caridade. Ele não queria ser o marido da CEO. Ele queria ser o cara que mandava na CEO. Ele não pegou na mão dela. Ele colocou as próprias mãos sujas na mesa de reuniões, manchando o linho impecável. A mancha preta se espalhou, irreversível, marcando o território. Esquece o casamento, Helena, disse Tião, a voz ecoando na sala silenciosa. Eu não quero teus vícios, nem tua cama, nem esse nome de família carcomido pelo orgulho. Helena arregalou os olhos, ofendida e aliviada ao mesmo tempo. Então o que você quer? Um aumento? Um bônus? Pode pedir qualquer coisa. Eu quero sua cadeira, cortou Tião. O cargo de diretor técnico. Liberdade total para contratar e demitir quem eu quiser, sem burocracia de RH, sem essas entrevistas de grupo ridículas. E eu quero o orçamento do projeto Fênix nas minhas mãos até amanhã de manhã. Klaus soltou uma gargalhada seca, mas os olhos brilhavam. Helena parecia ter levado um tapa na cara. Você é louco, ela sussurrou. Você é um zelador. Você não tem diploma na ativa, você não tem... Eu acabei de salvar teu trono, Sora. Tião inclinou-se para a frente, o cheiro de graxa invadindo o espaço pessoal dela, dominador. E esses doutores aqui sentados não sabem nem segurar uma chave sem quebrar o prego. O diploma é papel, Helena. Competência é o que está rolando agora.
Me dá o cargo ou eu desligo esse motor e você pode explicar para o Klaus por que deixou 500 milhões na mesa por causa de orgulho. Tião olhou para os alemães. Klaus assentiu quase imperceptível. O poder não estava mais na ponta da caneta de Helena. Estava nas mãos sujas do homem da manutenção. Tião sentiu o peso da decisão, o abismo se abrindo sob seus pés. Se ele desse errado, ele não seria apenas demitido, seria destruído. Mas se desse certo, ele ia derrubar o sistema todo. Bem, Helena falou, a voz fina, derrotada. Parabéns, diretor. O ar-condicionado central da sala de reuniões da diretoria técnica rugia como um jato decolando, um zumbido branco que incomodava o ouvido treinado de Sebastião. Ele estava atrás da mesa de Mogno, um poste de luz que não lhe pertencia, observando os desenhos em AutoCAD projetados na parede. Não eram desenhos de engenharia, eram ornamentos, curvas bonitas, inúteis, feitas para agradar investidores, não para funcionar. O cheiro de café queimado impregnava a sala, misturado ao aroma de perfume caro dos 4 engenheiros de terno que encaravam o homem do uniforme cinza com a repulsa de quem viu um rato na sala de jantar. Atrás dele, a porta de vidro ficava, e podia sentir Helena espiar, o olhar cravado nas costas dele como uma faca fria. Esses aqui é que são os engenheiros? Olha essa curva de torque. Isso não é mecânica, é decoração. Se vocês colocam esse virabrequim para rodar a 3.000 rotações, ele não vai quebrar. Vai explodir. E o erro não está na fabricação, está na arrogância de achar que o metal perdoou o descuido. Senhor, nós seguimos as especificações internacionais da DIN. Essa norma é a Bíblia da indústria alemã. Quem é você para questionar? Sou o cara que ouviu o motor morrendo antes de vocês abrirem o manual. E sou o seu chefe agora. Senta. A cadeira de couro rangeu quando o engenheiro se sentou contrariado. Sebastião caminhou até a bancada de testes. Suas mãos, calejadas pelo cabo da vassoura e por anos de manuseio de ferro, tocaram o protótipo do componente de injeção. Frio. Liso. Sem imperfeições visíveis. Mas ao passar o dedo polegar na rosca de ajuste, sentiu uma microfissura, uma falha no polimento que criaria turbulência no fluxo de combustível. Era um defeito de 1 milímetro, invisível aos olhos, mas letal para a eficiência. O estômago deu um nó, não de nervosismo, mas de nojo. Era a síndrome do bonde tá cheio, gente ganhando fortuna para fazer lixo. Você, o do terno azul. Qual é a sua função? Coordenador de qualidade, senhor. Garanto que cada peça passa por... Garanto não. Garanto que você assina o papel sem tocar na peça. Pega o teu bonde e vai embora. Vocês todos. Demitidos. Isso é insubordinação. Você não pode demitir a equipe inteira do setor de P&D. A Helena não vai permitir, nós temos contratos, temos... A Helena permitiu qualquer coisa quando viu o contrato alemão indo pro ralo. E vocês têm aviso prévio. Saiam. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pelo som de batidas descompassadas na porta do corredor. Não eram sapatos de couro. Eram tênis gastos. O cheiro de cera e gordura de freio invadiu a sala antes da porta se abrir. Era o chão de fábrica invadindo o salão nobre. Sebastião respirou fundo. Aquele cheiro era real. Era suor. Era trabalho. Aquele perfume da sala estava começando a dar dor de cabeça. Ele passou pelos engenheiros atordoados, ignorando os protestos, e entrou no corredor de serviço. A luz aqui tremia, fluorescente e amarela. O chão de linóleo estava manchado de óleo de uma manutenção antiga que ninguém limpou direito. Ele caminhava com um ritmo diferente agora. Não era a passada leve de quem tenta sumir, mas a cadência de quem caça. Ele parou em frente ao balcão da recepção do hall térreo. O rapaz da portaria, magricela, óculos quebrados no meio, tinha os dedos voando sobre um teclado que não era o do sistema de acesso. Eduardo, né? Duda. O menino levantou um susto fechando uma janela preta de comando na tela do computador com a velocidade de um pula-pula. Senhor diretor, desculpa, senhor, é que o sistema travou e eu estava tentando... Não, eu ia só verificar o e-mail. O sistema não travou. O protocolo de segurança da rede tem um buraco na porta de entrada 8080. Você está usando um script em Python para contornar o firewall da própria empresa, certo? O código está meio sujo, usa muitas repetições, mas a lógica da encriptação é bonita. Onde você aprendeu isso? Não é nada não, senhor. É só uns tutoriais na internet. Eu não posso ter essas coisas aqui. O chefe anterior disse que é falta de decoro. Decoro. Olha para essa tela. O que você está vendo ali no fluxo de dados? Eu vejo um corredor cheio de portas abertas.
Qualquer um pode entrar e roubar a patente do motor se quiser. Você não tá faltando com decoro, Duda. Você é o único aqui que trancou a porta certa. Amanhã, às 8 da manhã, quero você no laboratório de criptografia, onde vai ter seu nome na porta. Mas eu sou porteiro. Eu nem tenho faculdade. Eu já te dei o diploma mais importante. Você vê o que os outros ignoram. Vai. Sebastião seguiu para o refeitório dos funcionários. Era meio-dia. O caos. O som de bandejas batendo, vozes altas discutindo futebol e o preço da carne, o vapor subindo das panelas de alumínio no balcão. Ele se enfiou na fila, pegando um prato de feijão e arroz. O cheiro de comidinha caseira acalmava o peito. Ele observou as mesas. Ali estava o lixo da corporação, segundo Helena. Mas ele via uma mina de ouro. No canto, perto da janela que dava para a via expressa suja, uma mulher de uniforme cinza desmontava uma cafeteira elétrica com uma faquinha sem ponta. Ela não estava tentando consertar, ela estava estudando. Lúcia. Ele se aproximou, deixando o prato na mesa com um baque seco. O fusível queimou de novo, Lúcia. Ela ergueu os olhos alerta, limpando a mão suja de pó de café no avental. Dona Helena mandou jogar fora. Diz que é coisa velha, que já vale mais a pena comprar nova. Mas eu tô vendo que não é o fusível, não. É a placa de controle. O capacitor tá inchado. Se eu trocar uns componentes e reconfigurar a corrente, ela aguenta mais uns 2 anos. Você soube identificar a falha no capacitor só pelo cheiro do circuito queimado e pela cor do resíduo na placa. Isso é eletrônica avançada, senhora. Onde você estudou? Engenharia elétrica, senhor. Me formei. Mas ninguém dá vaga pra gente com essa idade. E com essa mão de faxina. Dizem que eu não tenho perfil. Que eu não encaixo no padrão da empresa. O padrão é que tá errado, não há encaixe. A gente precisa calibrar os sensores do novo motor nessa sexta. O equipamento de calibração da empresa é uma merda superaquecida, não suporta a variação térmica do protótipo. Você consegue montar um sistema de refrigeração para o sensor usando essas peças de sucata que você guarda atrás da máquina de lavar? Consigo sim, senhor. Com um pouco de arame e um compressor de geladeira antiga eu ajejo. Então larga essa cafeteira. Você agora é chefe de sensores e calibração. Vamos pegar as peças. Sebastião saiu do refeitório correndo. O relógio não parava. A cada minuto perdido, o protótipo esfriava e os alemães perdiam a paciência. Ele desceu as escadas correndo, a perna doendo um pouco da maratona do dia anterior. O cheiro da garagem subiu, mistura de gasolina, borracha e ozônio. Lá embaixo, o caos da entrega. Motoboys entrando e saindo, gritos, buzinas. Mas um movia-se diferente. Beto. Ele não estava gritando. Ele estava olhando para o mapa de entregas no celular e depois para o trânsito lá fora, como um xadrez tridimensional. Beto. Pra cá. O rapaz encostou a moto, a manete de acelerador rangendo. Fala, chefe. Pode subir a carga? Esquece a carga. Viu aquele caminhão de peças estacionado lá fora? Ele precisa fazer um desvio de 50 quilômetros porque a marginal tá parada. Mas se você cortar pelo bairro ali, você ganha 20 minutos. Por que você não tá mandando eles por lá? Porque ali é asfalto ruim, cheio de lombadas e valetas. O caminhão tomba se o piloto não souber a linha. Conheço cada buraco daquela rua. Consigo guiar ele ali sem derrubar nada. É questão de saber o peso do impacto na suspensão, entende? É física. Você tá calculando a dinâmica de suspensão na cabeça enquanto guia motoboy, e a gente precisa de alguém que entenda de logística de campo para o teste final. O carro precisa rodar na periferia, não na pista de teste. Você sabe onde o asfalto morre? Nasci onde o asfalto morre, senhor. Conheço cada esquina que o GPS não mostra. Então você é o novo diretor de logística de testes de campo. Agora. Sobe essa moto e vem pro laboratório. A gente tem trabalho para fazer. E esquece o uniforme de entregador. Daqui para frente você engenha o caminho. Sebastião olhou para os 3 que ele reuniu. O porteiro hacker, a faxineira engenheira, o motoboy físico. Eram invisíveis. Eram brilhantes. Ele sentiu o coração bater forte, não pela ansiedade, mas pela certeza de que a engenharia estava prestes a vencer a vaidade. Mas quando virou as costas para ir ao elevador, viu Helena parada no topo da rampa, os braços cruzados, o rosto pálido, o ódio brilhando nos olhos. Ela apontou para o relógio na parede. 2 minutos, Tião. E adivinhe só, os alemães acabaram de ligar. O Klaus está irritado. Disse que se o carro não ligar agora, a gente não só perde o contrato, como ele bloqueia todas as patentes da Horizonte na Europa.
A casa tá caindo e você tá brincando de Robin Hood com a equipe de limpeza. A casa não tá caindo, Helena. A gente só tava construindo no chão errado. Agora vem o show. O ar-condicionado da sala 302 soprava uma ventania gélida, artificial, que cheirava a ozônio e a desperdício. Tião ajustou o nó da gravata, um nó que parecia sufocar a garganta a cada movimento, e sentiu o tecido áspero do terno alugado roçando no pescoço. A mesa de mogno, grande o suficiente para enterrar um cadáver de CEO, refletia as faces nervosas de Duda, Lúcia e Beto. Eles estavam sentados, mas pareciam prontos para levantar e correr a qualquer segundo. O cheiro de cera de chão muito forte, aquele perfume barato de limpeza feita, emanava deles e colidia com o perfume importado de Helena. Era um cheiro de guerra. Helena não olhou para os papéis. Seus dedos de unhas perfeitas batiam uma ritmia impaciente sobre a superfície lisa da mesa, um som seco, madeira contra esmalte, como um metrônomo marcando o tempo de uma execução. O projeto Fênix exige padronização global, Sebastião. Isso aqui não é um terreiro de macumba onde qualquer um entra e dança. São bilhões de dólares. Alemães. Eles não engolem gente sem diploma. Duda engoliu em seco, o som alto no silêncio. O rapaz puxou a barra da camisa social que estava um tamanho acima, tentando esconder a calça puída da calça jeans por baixo. Tião sentiu um nó no estômago, não por medo, mas por uma raiva fria, lubrificada. Ele olhou para Helena e não viu uma executiva, viu uma engrenagem emperrada, cheia de ferrugem, recusando-se a girar. A competência não se compra na faculdade, Helena. A Lúcia calibrou sensores que a sua equipe de doutores disse que era impossível. O Duda criou um algoritmo de rota que o seu sistema de GPS não consegue nem sonhar. Eles são a solução. Preciso da autorização de acesso ao servidor central e da liberação do orçamento para os protótipos. Agora. Helena parou de bater os dedos. O sorriso que apareceu em seus lábios não tinha calor. Tinha apenas o brilho de uma lâmina cirúrgica sob a luz do circo. Você acha que aquele truque com o motor te deu passe livre para minhas regras? Eu sou o conselho de administração, Tião. Ou melhor, diretor Moura. O RH informou que a contratação de pessoal terceirizado para cargos estratégicos viola a cláusula 42B do acordo de governança. Não posso liberar o orçamento. Tião cerrou os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. A dor foi um choque de realidade. Ele cometera o erro de julgá-la por lógica. Ele achou que a vitória técnica no motor valia alguma coisa. Mas para ela, a máquina importava menos que a hierarquia. A falha dele não saber jogar o jogo deles, a teimosia em acreditar que um motor bem ajustado valia mais que um carimbo em um papel, estava explodindo na cara dele agora. Cláusula de governança? A voz de Tião baixou, mas vibrou com uma frequência que fez o vidro da janela tremer levemente. Em 3 dias, os alemães voltam para ver o protótipo rodando em São Paulo. Se eu não tiver o acesso aos sensores de tráfego da cidade, isso aqui não vai nem ligar. Você vai jogar 500 milhões no lixo por causa de uma burocracia de papel? Helena se levantou. O som da cadeira arrastando no piso laminado foi um grito. Ela passou por trás de Beto, que se encolheu fisicamente, o cheiro de suor frio subindo das axilas do rapaz. Se falhar, eu demito você e a sua trupe de circo. Se tiver sucesso, eu levo o crédito e a assinatura do contrato. Essa é a única aposta que vale agora. E sabia de uma coisa? Eu não gosto de dividir a mesa. Ela saiu, batendo a porta com um estrondo ensurdecedor que ecoou pelas paredes de vidro. O silêncio que voltou à sala era pesado, denso, cheio de poeira. Tião olhou para a equipe. Duda estava olhando para os próprios tênis gastos. Lúcia tinha os olhos marejados, vergonha misturada com humilhação. Beto apenas mexia a caneta sem graça. O relógio na parede, um moderno design sueco sem números, marcava o tempo passando. Faltavam 72 horas. Sem servidor, sem peças, sem orçamento. Tião sentiu o gosto amargo de ferro na boca. Ele tinha a genialidade, mas era refém da mediocridade deles. O sistema estava travado, e desta vez não era um parafuso solto que ele poderia apertar com a chave de fenda. Ele precisava de uma entrada, de uma brecha, e ela havia lacrado todas as portas. Levanta, disse Tião com a voz rouca. Não era um pedido. Duda ergueu o olhar, confuso. Mas, chefe, ela disse que não vai liberar nada. Ela liberou o maior desafio que já enfrentei. Vamos fazer funcionar sem o dela. Vamos pegar o que ela acha que é lixo e transformar em ouro. Mas primeiro, preciso que você pare de tremer, Duda. O trem tá passando e a gente vai estar em cima dele, ou debaixo dele. A escolha é sua.
Tião virou as costas para a mesa de Mogano, sentindo o ar-condicionado gelar o suor nas costas. A batalha não era mais contra o motor, era contra o mundo, e ele estava pronto para quebrar tudo. Se você curtiu essa virada de parafuso e quer ver como essa equipe vai driblar a sabotagem, dá uma força aí. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo dessa engenharia. O cheiro de ozônio e plástico queimado impregnava o ar-condicionado, um odor ácido que lembrava tempestade e falha catastrófica. Na sala de controle com vista para a pista de testes indoor, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido gutural dos servidores alemães superaquecendo. Lá embaixo, o caminhão autônomo do projeto Fênix, uma besta de metal e fibra de carbono valendo milhões, estava congelado. Ele travava. O sistema de visão interpretava uma simples poça d'água no asfalto como um abismo mortal, freando bruscamente a cada 3 metros. Klaus von Weber batia a caneta Montblanc com força na mesa de vidro, o ritmo acelerando junto com a pressão sanguínea no seu pescoço vermelho. Isto é uma piada? O alemão sibilou, o inglês carregado de raiva. O algoritmo de Munique prevê tráfego urbano. Vocês colocaram defeito no software propositalmente? Tião Moura permaneceu em pé, de braços cruzados, os olhos fixos nos monitores que exibiam o log de erros em cascata. Ele não via linhas de código. Via o pânico da máquina. O sistema alemão era um aristocrata rígido tentando navegar numa baile de favela. Ele esperava ordem, filas, sinalização perfeita. O Brasil era caos orgânico, e o software não tinha jogo de cintura. Não é defeito, Klaus. É cultura. Tião respondeu a voz calma, mas com as mãos suadas escondidas nos bolsos do jaleco novo. O teu carro tá dirigindo como se estivesse na autobahn. Aqui ninguém respeita a faixa, senhor. Se ele for educado demais, eles engolem ele. Ajustem, agora. Klaus olhou para o relógio. O Dr. Hartmann chega em 2 horas. Se esse veículo não completar o circuito de obstáculos, o contrato de joint venture é lixo. E a sua diretoria com ele, Sr. Moura. Ao lado de Tião, Duda, o ex-porteiro agora vestindo um terno mal ajustado, digitava furiosamente em 3 teclados ao mesmo tempo. Lúcia, a ex-faxineira, estava embaixo, no chassi do caminhão, com um multímetro na mão, tentando recalibrar os sensores de ultrassom que a chuva simulada estava confundindo. A porta de vidro se abriu com um estrondo. Helena entrou. Seus saltos ecoavam no piso frio como disparos de rifle. Seu rosto era uma máscara de controle gelado, mas os olhos traíam uma histeria contida. Ela viu a tela cheia de avisos vermelhos e sorriu, um sorriso fino de navalha. Vejo que a engenharia de porta de serviço não está conseguindo lidar com a tecnologia adulta, Helena disse parando atrás de Tião, perto o suficiente para ele sentir o perfume caro, uma nuance de lavanda que parecia ofensiva naquele ambiente de graxa e tensão. A gente está quase lá, Helena. Tião respondeu sem se virar. É só o parâmetro de imprevisibilidade. Imprevisibilidade não se programa, Sebastião. Isso que o senhor chama de talento é amadorismo. Ela se aproximou do console central onde Duda trabalhava. O jovem engenheiro estremeceu. O que você está fazendo? Esses servidores são configurados para processamento em nuvem segura. Você está redirecionando o tráfego local. É a única forma de reduzir a latência, senhora. Duda gaguejou, ajustando os óculos. O sistema de rota precisa reagir em milissegundos. Você vai queimar o processador central. Helena estendeu a mão, seus dedos com esmalte vermelho flutuando sobre o teclado. Vou reverter para o padrão de fábrica da Stuttgart. É mais seguro. Não faz isso, Helena. Tião virou-se bruscamente, a tranquilidade sumindo. O estômago dele gelou, um reconhecimento instintivo do perigo, igual ao sentir uma vibração errada no motor. Se você reiniciar agora, o sistema vai perder a calibração que a Lúcia fez nos sensores laterais. Eu sou a CEO dessa empresa, e não vou permitir que um ex-motoboy queime equipamentos de 10 milhões de dólares com gambiarras. Helena digitou a sequência de override. O comando Reset Parâmetros piscou na tela principal. Um alarme estridente, agudo como um grito, cortou a sala. Lá embaixo, na pista, o caminhão Fênix estremeceu. As luzes de diagnóstico piscaram de amarelo para vermelho. O veículo, que estava apenas em ponto morto, de repente acelerou sozinho, disparando para a parede de concreto do final da pista, onde robôs simulavam um engarrafamento. Para o carro! Gritou Klaus, levantando-se e derrubando a cadeira. Duda gritou, seus dedos voando sobre o teclado tentando abortar, mas o acesso estava negado. O override de Helena havia trancado o terminal de comando manual. Eu desativei o modo local para segurança. Helena gritou de volta, o pino finalmente lhe atingindo.
O que houve? Você matou o instinto dele e ligou o piloto automático padrão. Tião não perdeu tempo com acusações. Ele sabia que não havia tempo para protocolos. Ele agarrou o tablet de comunicação direta com o veículo. Duda, hackeia a porta traseira do firmware. Agora. Lúcia, corte o cabo mestre se precisar. Tião correu para a janela. O caminhão corria a 80 km por hora em um espaço de 50 metros. O impacto seria desastroso para o contrato, para a empresa e fisicamente para Lúcia, que ainda estava próxima do veículo tentando se afastar. O cheiro de queimado aumentou. Os monitores mostravam gráficos de colisão iminente. Tião olhou para Helena, que estava pálida, imóvel, paralisada pela própria falha. A arrogância dela tinha cegado a lógica dela. Ela tentara forçar a ordem no caos e o caos estava respondendo. Duda, não usa o Wi-Fi. Tião gritou, a mente correndo mais rápido que o processador. Usa a rede de celular 4G do meu aparelho velho que está na bancada. Sincroniza com o módulo de freio de emergência via Bluetooth manual. É não seguro, chefe. Vai travar tudo. Duda gritou, as mãos tremendo. Faz logo. Duda pegou o celular descascado de Tião. A tela trincada brilhou. O código gambiarra fluiu. O caminhão estava a 10 metros da parede. Tião segurou a respiração. O tempo pareceu esticar. O som do motor rugindo, crescendo até um ápice ensurdecedor. O caminhão derrapou. Os pneus cantando no asfalto molhado e parou a 2 centímetros do concreto. A poça de água da chuva artificial balançou, tocando o para-choque dianteiro. Silêncio absoluto na sala. O som de chuva simulada lá embaixo parecia uma tempestade real. Tião soltou o ar que estava prendendo, sentindo as pernas fracas. Ele olhou para Duda, que suava em bicas, e depois para a tela, onde o código de Duda ainda rodava. Um remendo feio, mas funcional. Klaus respirou fundo, endireitando o terno. Ele olhou para o veículo parado, depois para a tela com o código sujo e finalmente para Helena. O sistema alemão. Ele não teria parado. Klaus disse, a voz baixa, carregada de uma revelação dolorosa. O protocolo de segurança teria priorizado a passagem, não a parada. Tião limpou a suor da testa com a manga, a textura áspera do tecido roçando na pele. Pois é, aqui a gente freia para não morrer. Tião olhou para Helena, o olhar duro, sem ódio, apenas constatação. O senhor viu o que aconteceu, Klaus. A nossa tecnologia, aquela que ela chamou de gambiarra, foi a única coisa que salvou o seu protótipo. Helena abriu a boca para falar, para justificar, para demitir, mas nada saiu. Ela viu a admiração nascendo nos olhos de Klaus. Viu Tião colocar a mão no ombro de Duda e de Lúcia, que entrava na sala, suja e tremendo, mas viva. O poder mudara de mãos. A aposta tinha sido feita, o jogo tinha virado, e ela acabara de entregar todas as fichas para o outro lado da mesa. A realidade era brutal. O projeto Fênix só voaria se fosse pilotado pelos invisíveis. O silêncio na sala de servidores não era aquele paz tranquila de mosteiro, mas o zumbido agudo de um caixão lacrado. As luzes azuis piscavam em uníssono, um sinal de erro que Helena programou para as 10 da noite, horário em que sabia que a equipe estaria no limite cognitivo. O cheiro de ozônio e plástico queimado impregnava o ar-condicionado, gelando o suor na testa de Duda, que mantinha as mãos suspensas sobre o teclado, trêmulas. Ela matou o upload. Duda sussurrou, a voz falhando. O firewall da matriz caiu. A Helena bloqueou o IP externo. A gente está cego aqui. O código não vai sair. Tião olhou para o monitor, onde uma barra de progresso travada em 67% zombava dele. O gosto amargo de café frio subiu pela garganta. Ele não viu números. Viu a arrogância de Helena transformada em código binário, um muro de alvenaria erguido para impedir que a ralé atravessasse. O estômago deu um nó, não de medo, mas de uma raiva silenciosa, antiga, a mesma que sentia quando os gerentes de bancos riam da cara do pai. Não havia tempo para a burocracia. O teste do projeto Fênix era em 6 horas. Se esperassem a autorização de Helena, estariam demitidos e o protocolo enterrado. Tião fechou os olhos por um segundo, escutando não o zumbido dos servidores, mas o ritmo da chuva batendo na vidraça lá fora, o caos orgânico de São Paulo. Esquece a matriz, Tião disse, a voz firme cortando o pânico da sala. O mundo deles é linear, controlado. O nosso não. Duda, tira a fonte do servidor. Nós vamos fazer o upload manual. Manual? Lúcia largou o cabo coaxial que segurava, as pontas dos dedos brancas pela pressão. Tião, são terabytes de dados. Não existe pendrive que aguente isso. E a rede da empresa está morta. Existe a rua.
Tião caminhou até o centro da sala, onde o protótipo do sensor adaptativo brilhava, uma montagem feia de sucata e circuitos de última geração, amarrado com fita crepe industrial. Ele sentiu a vibração do motor elétrico sob a palma da mão. Quente e instável. Beto, traga a sua moto. A gente leva o núcleo até a antena de retransmissão do Anhembi. A gente vai hackear a cidade de verdade. Mas o segurança, chefe? Eduardo tentou argumentar, ajustando os óculos. O segurança toma café e olha celular. Tião pegou a chave de fenda, o metal frio e pesado, e começou a desparafusar a carcaça do protótipo com violência, lascando o plástico. Vamos carregar o sistema nas costas, literalmente. Se ela quer nos trancar aqui, a gente derruba a porta. Eles moveram-se como um enxame, a coordenação nascendo do desespero. Tião e Lúcia ergueram o chassi do sensor, pesado, irregular, cortando a palma das mãos. O cheiro de óleo diesel misturou-se ao perfume barato de Lúcia. Beto correu para a garagem, retornando com a motocicleta velha, o ronco do motor ecoando pelas paredes brancas, profano naquele templo de vidro. A equipe passou correndo pelo corredor, os passos pesados no carpete macio. O elevador social estava bloqueado por cartão, um protocolo de Helena. Tião não parou. Ele acertou a porta com o ombro, a dor aguda percorrendo o braço, mas o metal cedeu. Desceram as escadas de serviço, o calor subindo pelo poço do prédio, sufocante. Ei, vocês aí! O grito do guarda ecoou no subsolo, refletindo nas paredes de concreto nu. Beto foi o primeiro a chegar à moto, já encostada na porta de rolagem. Tião e Lúcia jogaram o protótipo no baú improvisado. O som de passos correndo na escada se aproximava, urgente, ameaçador. Sem tempo. Tião montou na garupa, segurando o sensor com uma força que deixava os dedos roxos. Beto, sai. Vai para a marginal. Não pare para nada. A motocicleta arrancou em derrapagem, o pneu cantando no cimento polido. Tião olhou para trás por um breve segundo e viu o segurança parado no meio da porta de aço, com o cacetete erguido, impotente contra a fuga selvagem. O vento da noite bateu no rosto, úmido, carregando o cheiro de esgoto e asfalto molhado. A fria lógica de Helena ficava para trás, pequena, ineficaz. Eles estavam soltos na selva, e lá, Tião sabia, a engenharia finalmente viveria. Segura firme, chefe! Beto gritou acima do vento, a motovelocidade aumentando enquanto eles se misturavam ao tráfego da Avenida Paulista, uma manobra suicida que era a única saída. Tião apertou o protótipo contra o peito, sentindo cada irregularidade do metal, cada fio solto. A cidade era um ruído branco de dados, perigoso e vivo, e ele ia domesticá-la antes que o tempo acabasse. O cheiro de ozônio misturado ao de pneu queimado invadia o nariz, forte e ácido. Dentro da van blindada do protótipo Fênix, o ar-condicionado lutava uma batalha perdida contra o calor emanado dos servidores que Duda montara no porta-malas. Tião segurava o tablet com as duas mãos, os dedos calejados deslizando sobre o vidro frio, observando as linhas de código que corriam como água de represa. O motor elétrico zumbia, um som grave e constante, quase hipnótico, mas para o ouvido treinado de Tião, havia uma dissonância, um chiado eletrônico que não deveria estar ali. A chuva caía torrencialmente sobre a Marginal Pinheiros, transformando os faróis dos carros em manchas vermelhas e amarelas borradas no para-brisa. O trânsito era um engarrafamento pulsante, uma veia entupida da cidade. Tá limpo, chefe. O algoritmo tá bebendo os dados do trânsito como água. Duda gaguejava, o rosto pálido iluminado apenas pela luz azul dos monitores. A latência tá em 2 milissegundos. É milagre. Não confie em milagres, Duda. Confie na matemática. Tião murmurou, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Ele olhou para Beto, que estava no banco do motorista, mãos relaxadas no volante, mas com os olhos arregalados vigiando os espelhos. Beto, mantenha a velocidade. O teste curva ali em cima. Era a hora da verdade. O sistema de navegação autônoma precisava identificar uma saída de emergência não sinalizada e desviar a van para a pista expressa em menos de 3 segundos. Os alemães de Klaus von Weber estavam em outro veículo, logo atrás, observando cada oscilação. De repente, o tablero acendeu. Não um aviso, um estouro de luz vermelha. Um alarme estridente, agudo como um grito, cortou o zumbido do motor. A van deu um solavanco violento, como se um animal invisível tivesse mordido o chassi. Merda! O freio travou! Beto berrou, lutando contra o volante que ficou duro como pedra. Os pneus cantaram no asfalto molhado. O controle de estabilidade falhou completamente. A van perdeu a aderência, derrapando lateralmente.
O mundo lá fora girou em uma mancha de cinza úmido e luzes. O som de metal rasgando contra o concreto foi ensurdecedor. Um gemido de aço torto que vibrou até os dentes de Tião. O impacto jogou todos para frente. O cinto de segurança cortou o ombro de Tião com um chicote quente. Silêncio. Exceto pelo gotejar de água no capô e o chiado do radiador furado. Tião soltou o ar que nem percebeu que prendia. O cheiro agora era de plástico derretido e álcool do radiador. Ele olhou para o lado. Beto tinha um corte na sobrancelha, sangue escorrendo misturado ao suor. Tonto, mas consciente. Duda estava encolhido no banco de trás, embrulhando o notebook no peito como se fosse um bebê. A porta do motorista foi arrancada com um estrondo. Klaus von Weber entrou na chuva, sem guarda-chuva, o terno cinza escuro manchado de água escura em segundos. O rosto do alemão estava vermelho, veias pulsando na testa. Was ist das? O que foi essa loucura? Klaus gritou, gotejando água sobre o couro dos bancos arruinados. Você colocou minha vida em risco com essa sucata. O projeto acabou, Moura. Acabou. Tião se forçou a sair da van. A perna esquerda doía, uma dor surda que indicava uma contusão. Ele mancou até a frente do veículo, onde o sensor lidar, a joia da coroa de $1 milhão, estava estilhacado no para-choque. Inútil. Quebrado. Ele olhou para a Pavan, depois para Klaus. A vergonha não era o sentimento principal. Era a raiva. Uma fria e calculista raiva de engenheiro que vê um erro sabotado. Ele puxou o tablet do bolso, que sobreviveu à queda, e abriu o log de eventos do sistema. Linha por linha. O comando de frenagem não veio do sensor de obstáculos. Veio do núcleo do sistema. Um comando de prioridade absoluta, sobrepondo a autonomia do veículo. Tião viu a assinatura digital embutida no código malicioso. Um override de emergência que só alguém com acesso administrativo de nível 5 poderia executar. Alguém que não queria que a curva fosse feita. Ele levantou os olhos para o prédio da Horizonte, que brilhava ao longe como um farol de arrogância. Helena. Ela não apenas colocou uma trava no sistema. Ela garantiu que falhasse publicamente. Ele olhou para o sensor destruído, para o sangue na testa de Beto e para o rosto irado de Klaus. O protótipo estava reduzido a sucata. A credibilidade dele, aos olhos do consórcio, estava em frangalhos. E ele estava sozinho na chuva, com a prova da traição na palma da mão, mas sem nenhum poder para usá-la ali. Foi um acidente. Duda começou choramingando lá dentro. Não foi acidente, Tião sussurrou, fechando a tela com um clique seco. Foi execução. O cheiro de ozônio e plástico derretido ainda impregnava as narinas, um odor ácido e agressivo que grudava na garganta como uma pedra. No centro do laboratório subterrâneo, o servidor principal exalava uma fumaça fina, cinzenta, o chassi estourado pelo pico de tensão forçado. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo zumbido intermitente do sistema de refrigeração falhando e o choro abafado de Duda, encostado na parede de tijolos aparentes, com a cabeça entre os joelhos. Lúcia tentava em vão consertar uma placa-mãe carbonizada, as mãos tremendo tanto que a ponta do ferro de solda batia freneticamente contra o metal, emitindo tilintamentos metálicos nervosos. 3 meses de trabalho. O algoritmo adaptativo do Projeto Fênix não estava apenas corrompido, tinha sido purgado. Executado com precisão cirúrgica. Tião olhou para o terminal preto. A tela refletia seu rosto cansado, olheiras profundas marcando a pele parda. Ele passou a mão suja de graxa pela barba por fazer, sentindo a textura áspera dos fios. O log de acesso não mentia, embora o código tentasse disfarçar. Uma sobrecarga no setor 4 iniciada manualmente do terminal executivo. Não foi um bug. Foi um botão apertado. A raiva não veio como explosão, mas como uma corrente gelada que subiu pela coluna, travando cada verteira. Ele conhecia esse padrão. Era a mesma incompetência assassina que matava indústrias, a vaidade vestida de terno e chinelo. Ele olhou para o relógio na parede. O ponteiro dos minutos arrastava-se como se estivesse em lama. Faltavam 6 horas para o teste de campo com Klaus. 6 horas para o enterro da Horizonte. Sem dizer uma palavra, ele virou as costas para o caos do laboratório e caminhou pelo corredor de serviço. O chão de cimento rangia sob suas botas gastas. O elevador social estava interditado para a limpeza, então ele pegou as escadas. Subiu os degraus de 2 em 2, o pulso acelerando não pelo esforço físico, mas pela pressão contida no peito. Ao chegar ao andar executivo, o ar mudou. Ficava seco, esterilizado, cheirando a café importado e madeira polida. Um mundo à parte onde as decisões eram tomadas em mesas de mogno sem nunca ver a poeira do chão de fábrica. A porta da sala da CEO estava entreaberta.
Helena estava sentada atrás da mesa de vidro, de costas para a ziporta, olhando para a chuva torrencial que transformava Pinheiros em um rio de lama negra. Ela segurava um copo de água com ambas as mãos, os dedos pálidos pressionando o vidro com tanta força que Tião temeu que ele estilhaçasse. Ela não se mexeu quando ele entrou, pesado, arrastando os pés. Ele parou na frente da mesa. A diferença entre eles nunca foi tão física. Ele, cheirando a óleo diesel e tristeza, ela, imaculada no seu silêncio arrogante. Ele jogou o tablet sobre a mesa de vidro. O barulho seco ecoou pela sala, fazendo a água do copo de Helena ondular. A tela mostrava o registro de acesso, o carimbo de horário e o ID do usuário que autorizara o pico de energia. Você queimou o próprio navio para ver se eu afundava com ele. Helena girou a cadeira lentamente. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, mas a postura mantinha uma rigidez cadavérica. Ela desviou o olhar do tablet e fixou-o num ponto vazio na parede atrás de Tião. O projeto ia falhar. O Klaus ia ver que uma equipe de faxineiros e motoboys não consegue sustentar tecnologia alemã. Eu estava protegendo o ativo. Ativo? Tião deu um passo à frente, a sombra cobrindo a mesa. Aquilo ali não era ativo. Era o Duda, a Lúcia, o Beto. Gente que você pisoteou a vida inteira. Você destruiu o único código que podia salvar essa empresa por pura vaidade. Porque você não aguenta a ideia de que o lixo sabe mais que você. Ela levantou-se bruscamente, a cadeira roçando no carpete com um som de arranhão. O controle estava escapando. As mãos dela tremiam, agora visíveis. Você não entende nada sobre pressão. O meu pai, o conselho, os alemães. Eles devoram gente como nós se a gente pisar na bola. Eu não ia deixar um sonhador transformar a fábrica do meu pai em uma ONG de engenharia. Não é uma ONG, é a realidade. E a realidade acabou de bater na sua porta, Helena. Tião apontou para a janela onde os relâmpagos rasgavam o céu cinzento de São Paulo. Lá fora, em 6 horas, o Klaus vai estar esperando um milagre. Se a gente não aparecer, ou se aparecer com o lixo que você criou, a Horizonte vira sucata. Você perde o cargo, o legado, o apartamento nos Jardins. Tudo. O conselho vai te devorar vivo. E dessa vez eu não vou estar lá para consertar. Helena caiu de volta na cadeira como se as pernas tivessem sido cortadas. O ar não parecia rarefeito, difícil de puxar. O poder dela era uma ilusão. Um castelo de cartas molhado pela chuva. Ela olhou para o relógio na parede, os segundos ticando acusadoramente. A noite escura não tinha estrelas, apenas a luz fria do teto LED e a certeza do fracasso. Ela colocou a cabeça entre as mãos, a postura de CEO desmoronando para revelar a mulher pequena e assustada por baixo do terno caro. O que você quer? A voz saiu rouca, quebrada, um fio de esperança se afogando em orgulho ferido. Tião respirou fundo, sentindo o cheiro de ozônio que ainda saía de suas roupas. Ele não queria humilhá-la mais. Precisava de uma arma, não de um troféu. Ele tirou do bolso um pendrive velho, sem capa, o plástico amarelado pelo uso. Eu quero as chaves. Acesso total. Total, Helena. Sem você supervisionando, sem o jurídico bloqueando, sem a tua paranoia. Eu preciso que a TI libere a banda do satélite corporativo e que você autorize o uso do protótipo do chassi X9, o que você trancou no almoxarifado 3. Se eu tiver que pedir permissão para cada parafuso, a gente morre. Ela levantou os olhos. Viu a frieza nele. Não ódio. Apenas a certeza técnica de quem sabe que a peça está defeituosa e precisa ser descartada ou consertada. O orgulho custou caro, mas a sobrevivência custava a dignidade. Helena estendeu a mão trêmula, puxou a credencial de acesso mestre do bolso do blazer e a colocou sobre a mesa, ao lado do tablet. O som do plástico batendo no vidro foi o som de uma rendição. O X9 está lá. A senha é a data de fundação da companhia. Ela engoliu em seco, evitando o olhar dele. Faça o que tiver que fazer. Tião pegou o crachá. O plástico estava liso, frio. Ele não sorriu, não agradeceu. Simplesmente virou as costas e saiu. No corredor, ele correu. Os pulmões queimavam, não pelo cansaço, mas pela adrenalina repentina. Ele desceu as escadas aos pulos, o som das botas ecoando como metralhadora. Ao abrir a porta do laboratório, o ar quente e denso o recebeu. Duda ainda estava encostado na parede, mas agora olhava para Tião. Lúcia parou de soldar. O silêncio voltou, mas não era um silêncio de derrota. Tião jogou o crachá sobre a mesa de trabalho, onde o servidor queimado ainda fumegava. Acabou o choro. Ele pegou o canhete e conectou no terminal de backup. A Duda, vou precisar que você hackeie o protocolo de comunicação do satélite. A Lúcia, pegue as ferramentas e vamos buscar o chassi X9.
O Beto. Prepara a van. Vai chover muito lá fora e a gente não pode atrasar. Eles se olharam. O medo ainda estava lá, estampado nos rostos sujos de graxa, mas agora havia outra coisa. Uma faísca. O desespero fora substituído pela única coisa que restava. A habilidade de fazer o impossível com as próprias mãos. Tião virou as costas para a tela, os dedos voando sobre o teclado, reconstruindo o código linha por linha, enquanto a tempestade lá fora rugia, pronta para engoli-los se não fossem rápidos o suficiente. O relógio corria. A guerra começara. A chuva castigava o teto metálico da van. Um som de metralhadora contra a chaparia fina que obrigava todos a gritarem para serem ouvidos. O asfalto da marginal Tietê estava um espelho negro de óleo e poça d'água, refletindo o caos de faróis vermelhos e amarelos que se estendia até o horizonte. O cheiro de umidade entrava pelas vedações da porta corrediça, misturando-se ao odor ácido de bateria superaquecida e ao café azedo derramado no console. Dentro daquela lataria móvel que servia de unidade móvel de comando para o teste final do projeto Fênix, o ar-condicionado lutava uma batalha perdida contra a umidade de 80%. Klaus von Weber apertava o manípulo do apoio de braço com tanta força que o couro sintético estalou. Suas têmporas pulsavam no ritmo das palavras que lia na tela sensível ao toque, os números vermelhos de falha no sistema de navegação alemão piscando em um ritmo hipnótico de condenação. O algoritmo está cegando. Os sensores lidar estão interpretando a chuva como obstáculo físico. O veículo vai parar no meio da pista e vamos ser atropelados pelo primeiro caminhão-tanque que aparecer. Eu avisei que a infraestrutura desta cidade é incompatível com a lógica binária. Não é incompatível, é apenas viva. Segura essa onda. A voz de Tião cortou o pânico do executivo alemão com a calmaria de quem está no olho do furacão. Ele não estava olhando para as telas de alta resolução que mostravam gráficos de oscilação. Seus olhos estavam fixos nos monitores de circuito fechado que mostravam os fluxos de trânsito nos cruzamentos, vendo padrões onde Klaus via apenas bagunça. Na parte de trás da van, Eduardo Duda batia no teclado do notebook robusto com uma velocidade que fazia as teclas rangerem, seus óculos embaçados correndo pelo nariz suado. Duda, o que o tráfego está dizendo? O motorista do ônibus da frente está cansado, patrão. Ele está errando a marcha 3 em cada 5 frenagens. Isso cria uma onda de choque no fluxo que os sensores não previram. O sistema alemão tenta manter distância constante, mas aqui distância constante é convite de ultrapassagem. Se a gente não inserir a variável raiva, o carro não freia a tempo. Helena Bragança, espremida no canto entre 2 racks de servidores, mantinha as mãos juntas para disfarçar o tremor. O ar gelado do ar-condicionado fazia sua pele formigar, mas era o frio na barriga que a paralisava. Ela via o relógio no pulso de Klaus. Faltavam 12 minutos para o prazo final da validação do contrato. Se o protótipo do Fênix, agora adaptado com o algoritmo Olhos de Ver, falhasse ali, a Horizonte não só perderia o R$ 1 bilhão alemão, como seria liquidada pelos juros da dívida contraída para o desenvolvimento. Ela olhou para Tião. Ele não parecia um diretor técnico no comando de uma operação bilionária. Ele parecia o mecânico de oficina que sempre fora, com a postura relaxada, o queixo na palma da mão, vendo a engenharia como quem ouve uma sinfonia. Vamos inserir a aleatoriedade, Duda. Deixa o sistema aprender a briga. Lúcia, os sensores laterais? A calibração tá feita, tio. Mas a chuva tá pesada. O índice de refração tá oscilando. O sistema estava pronto para um laboratório em Stuttgart, não para a lama de São Paulo. Tive que reescrever o firmware de reconhecimento de borda na hora. Agora ele tá lendo as poças como poesia. Poesia? Quer dizer, ele está desconsiderando o brilho falso e focando na textura. Mas se um motoboy cortar na nossa frente, a reação vai ser de 0 a 100 em 2 décimos. Se o motor a combustão não responder junto, a gente vira picolé. Tião assentiu, sentindo a vibração do chão através da sola de seus sapatos. O motor híbrido não era apenas metal e fiação. Era um organismo respirando sob o capô do protótipo que rodava alguns quilômetros à frente, guiado pelo controle remoto da van. Ele lembrava das palavras do pai, o velho Joaquim, consertando o motor de um Fusca no quintal de casa. Peça preguiçosa gera calor, peça nervosa quebra. O segredo é o equilíbrio. Beto, qual é a rota do cara? Robson Beto. Almeida, o ex-motoboy agora responsável pela logística de navegação, riu uma risada seca e nervosa, passando a mão no cabelo raspado. Ah, se ele fosse seguir o script a gente já estava morto. Ele entrou na faixa exclusiva à força. O táxi da esquerda tá fechando ele. O caminhão de areia da direita tá soltando carga. É uma roleta russa, patrão. O GPS alemão tá apitando que o mundo vai acabar.
O mundo não vai acabar, Beto. O mundo só tá apertado. Duda, libera o parâmetro de jogo de cintura. Deixa o sistema calcular a colisão para evitar, não para frear. Aqui em São Paulo ninguém freia, ninguém desvia, a gente flui. Klaus, senta aí e cala a boca. Ou o senhor vai ver o que é engenharia de verdade. Klaus abriu a boca para protestar, mas uma luz vermelha gigante iluminou o interior da van. O alarme de colisão iminente começou a apitar, um som agudo e contínuo que perfurava os tímpanos. Na tela principal, o veículo protótipo, o Fênix, avançava numa velocidade de 70 km por hora, com um ônibus urbano freado à frente e uma motocicleta se encostando perigosamente na lateral. O sistema alemão original teria travado as rodas naquele instante, mandando o veículo para uma derrapagem incontrolável na pista molhada. Helena prendeu a respiração, as unhas cravando na palma da mão. Era o fim. O legado de sua família, o império que seu avô construiu, tudo ia se dissolver naquele acidente transmitido ao vivo para a sede em Wolfsburg. Solta o freio motor, Duda. Agora. O grito de Tião não foi de desespero, foi de comando. Sua mão voou sobre o console, sobrescrevendo o código de travamento de segurança que Klaus havia insistido em manter. Mas a especificação de segurança diz que... Caralho com a especificação. O carro precisa ser brasileiro agora. Duda, aumenta a potência do motor elétrico na roda traseira esquerda. Vira o bicho para fora da curva. No telão, o Fênix não freou. O protótipo inclinou levemente, a suspensão adaptativa absorvendo o impacto da lomba oculta pela água. E o motor elétrico urrou, um som agudo de turbina cortando o trovão da chuva. O veículo deslizou entre o ônibus e o guidão da moto, milímetros de metal separando o toque da pintura. Foi uma manobra intuitiva e legal, perfeita. O algoritmo Olhos de Ver tinha previsto que o motoboy iria encostar, não por dados estatísticos, mas porque entendia a psicologia do desespero no trânsito paulistano. O silêncio que se seguiu dentro da van foi mais ensurdecedor que a tempestade lá fora. O som da chuva voltou a ser apenas chuva. Os gráficos na tela de Klaus, que eram um mapa de falhas, ficaram verdes, estáveis. O protótipo acelerou, fundindo-se perfeitamente ao fluxo caótico da marginal. Mais um peixe no cardume, invisível e indestrutível. Dr. Friedrich Hartmann, que até então observara em silêncio encostado na porta, afastou-se devagar, ajustando os óculos. Ele olhou para as mãos calosas de Tião, depois para a tela onde os dados de eficiência energética batiam recordes mundiais em tempo real. Não é possível. O torque. Você compensou a perda de tração na água com um overshoot proposital no motor elétrico. Isso viola todas as leis da termodinâmica aplicada à segurança veicular. Não viola, doutor. Apenas adapta. É a lei da sobrevivência. O motor não tá lá para seguir regras, tá lá para girar. E ele girou. Tião limpou a sujeira da tela com a manga do uniforme, o gesto de um homem acostumado a limpar óleo de peças, não aplausos. Ele virou-se lentamente para Helena. O suor escorria pelo rosto dela, arrastando a maquiagem carinha, revelando as olheiras profundas de quem não dormia há 3 dias. O medo havia sumido, substituído por um vazio, um choque de realidade. Ela viu ali, não apenas o funcionário que ela subestimou, mas o homem que salvou o império que ela estava condenando a destruir com sua arrogância. O orgulho dela pesava menos que o alívio da sobrevivência. Klaus olhou para o relógio. 10 segundos restantes. Ele olhou para Tião e, pela primeira vez, não houve desprezo em seu olhar, apenas a fria admiração que se tem por um predador natural. Ele estendeu a mão, palmatória erguida, esperando o cumprimento de vencedor. A gente combinou de não parar, né? Parece que vocês sabem dirigir depois de tudo. Helena afastou-se da parede, suas pernas ainda trêmulas. Ela olhou para a equipe de invisíveis. Duda rindo de alívio. Lúcia chorando em silêncio enquanto monitorava a temperatura dos servidores. Beto fazendo o sinal de positivo para a câmera. Ela tinha lutado contra isso, tentado sabotar, achado que o sangue azul e os diplomas de Ivy League eram a única moeda de troca no mundo. Ela estava errada. A competência não tinha classe, e a inovação não falava alemão nem inglês. Falava a língua universal da necessidade resolvida. Tião ignorou a mão de Klaus e pegou um pano sujo no console, limpando as próprias mãos manchadas de graxa de uma peça que tinha apertado antes do teste começar. A gente não sabe dirigir, Klaus. A gente sabe ir. E agora o horizonte vai junto. O cheiro de ozônio e asfalto molhado ainda impregnava o ar. Uma mistura ácida que invadia as narinas e dominava o palco improvisado na Avenida Faria Lima.
O silêncio que se seguiu ao teste final do Projeto Fênix não era vazio. Era denso, carregado de estática e adrenalina. Tião sentiu a água da chuva escorrendo pelo pescoço, fria e incômoda, grudando a camisa de botão à pele, mas o desconforto físico era secundário diante da vibração do motor híbrido que roncava suave sob o capô do protótipo. Era um som puro, sem o arranhado metálico da falha anterior. Ao lado, Klaus von Weber segurava o tablet com a mão trêmula, os olhos arregalados refletindo os verdes da tela de diagnóstico. Impossível, sussurrou o alemão, o sotaque carregando a incredulidade. A eficiência térmica está acima do padrão da fábrica. Em 1 hora de trânsito, Helena estava imóvel. O vento balançava os fios soltos do penteado impecável de 10 minutos atrás, mas ela não tentava ajeitar. O rosto pálido contrastava com as luzes dos faróis dos carros que voltavam a circular. Ela olhou para Tião, não como CEO para subordinado, mas como alguém que presencia um fenômeno da natureza. A maquiagem escorrida denunciava a tensão, mas o olhar agora era lúcido, despido da armadura de arrogância. Eu disse que era a calibragem, falou Tião, limpando a graxa da unha do polegar na calça, um gesto mecânico e quase inconsciente. A eletrônica alemã é perfeita, doutora Bragança. Mas ela não sabia ler as buracas da nossa rua. O que falta no chip sobra no instinto. O motor precisa sentir o chão. Ele se virou para a equipe. Duda, o ex-porteiro, estava tremendo de frio e emoção, protegendo o notebook debaixo do casaco, enquanto Lúcia e Beto trocavam olhares de quem acabara de ganhar a guerra mundial sem atirar um único tiro. O cheiro de café amargo que subia do bule da lancheira térmica de Beto cortava o ozônio, trazendo uma realidade doméstica para o cenário futurista. Tião sorriu, um movimento pequeno dos lábios, e estendeu a mão para Klaus. O contrato, Klaus. O papel não vai assinar sozinho. O tempo saltou. O vidro fosco da sala de reuniões da Horizonte Indústria foi substituído por paredes de tijolos aparentes no novo Instituto Olhos de Ver. O ambiente agora barulhava com o som de furadeiras, risadas altas e o chiado de vapor de cafeteiras industriais. O cheiro de poeira de reforma e tinta fresca era constante. Tião caminhava pelo espaço aberto, sem portórios, sentindo o chão de cimento que rangia levemente sob as botas. Ali não havia ternos de grife, apenas uniformes de jaleco e roupa de trabalho. Ele parou em frente a uma mesa de desenho onde uma senhora de mais 60 anos, ex-faxineira, debatia com um jovem engenheiro recém-formado sobre a curvatura de uma asa de turbina. Tião observou em silêncio. A sensação no peito não era de orgulho vaidoso, mas de alívio profundo, como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro. O nó no estômago que acompanhava todas as segundas-feiras há 2 décadas havia desaparecido. Helena apareceu no canto da sala, segurando uma pilha de relatórios. Ela usava uma calça jeans e uma blusa de algodão simples. O andar era mais leve, menos agressivo. O cheiro do perfume francês foi substituído por um sabonete neutro, quase imperceptível. Ela parou ao lado dele, acompanhando o olhar para a senhora na mesa de desenho. A dona Cida, disse Helena, a voz baixa, quase respeitosa. Ela descobriu uma forma de reduzir o atrito no eixo usando uma técnica de cerâmica que aprendeu fazendo louça. Nós, a empresa, nunca ia olhar para isso. Ela não era invisível, Helena, corrigiu Tião cruzando os braços. É que vocês tinham a visão embaçada pelo preconceito. Limpe o vidro, enxerga o mundo. Ela riu, uma risada seca, mas verdadeira. A textura do papel que ela segurava amassou levemente sob a pressão dos dedos. Você me ensinou a limpar. E não foi com detergente. A cena dissolveu para o branco gelado da neve. O vento em Oslo cortava como uma lâmina, trazendo um frio que Tião nunca tinha sentido na carne. O terno preto de alfaiataria pesava nos ombros, uma armadura desconfortável, mas necessária. O som de passos pesados no pavimento de pedra ecoava na calçada. Ao longe, a fachada do edifício do Comitê Nobel se erguia, imponente e severa. O ar era tão limpo que doía nos pulmões. Helena caminhava 2 passos atrás, agora completamente transformada. Ela era a diretora do Instituto no Brasil, a mão que mantinha a engrenagem girando enquanto Tião viajava. O rosto dela não tinha mais o medo da falência. Tião parou, sentindo o peso da medalha pendurada no pescoço ainda dentro da caixa de veludo no bolso interno do paletó. Era um peso frio e sólido. Você está pronto? Perguntou ela, o vapor da respiração formando uma nuvem branca entre eles. Tião olhou para as luzes da cidade norueguesa. A mente dele, sempre processando, calculou a carga de neve no telhado daquela catedral lá em cima. O cérebro nunca desligava, mas o coração estava tranquilo. Ele pensou no pai,
no cheiro de óleo diesel da oficina antiga, na lama da construção civil onde começou. Puxou a medalha de dentro do paletó. O ouro brilhava contra a luz da rua. Pronto, é uma ilusão, Helena, respondeu ele, passando o polegar pelo relevo da medalha, sentindo as marcas da estamparia. A gente só vai melhorando. A engenharia não tem fim, tem apenas ajustes. O importante hoje não é esse pedaço de metal, é quem está assistindo lá no outro lado do mundo. O invisível que agora se enxerga. Ele deu o braço para ela. O toque foi firme, sem hesitação. O sorriso de Helena foi genuíno, alcançando os olhos pela primeira vez em anos. Eles subiram a rampa, 2 engenheiros da vida, caminhando para o holofote. Não para receber um prêmio, mas para entregar o projeto final. A dignidade. O som de aplausos da multidão lá dentro começou a vibrar no chão, uma batida rítmica e poderosa. Era o som do mundo mudando, uma engrenagem engatando na hora certa. Se essa história te mostrou que o talento pode estar onde menos esperamos, curta esse vídeo e se inscreva no canal agora mesmo. Vamos juntos olhar além do óbvio. Até a próxima.